como é que pode? Agora, pastor Kleber Lucas tocando em centro de Umbanda. É aí, né? É esse vídeo aí. Você veja a sobriedade do vídeo. A gente tem alguns vídeos pentecostais aqui. Esse aí parece um vídeo de candomblé presbiteriano. De tão bem comportado. Reformado. Reformado. Comparado com esses pentecostistas de roda, de ciranda. E são esses pentecostais que estão descendo o pau no Kleber. Que fazem macumba costal nas igrejas e que ficam aí descendo o pau porque ele foi lá, a convite da pastora luterana, foram levar uma oferta para reconstruir aquilo que os evangélicos tinham destruído. Ou seja, foram dar um testemunho de graça, de amor, de solidariedade humana. E aí vem essa espetaculosidade dos ignorantes, de um povo que não tem cura. Porque olha só, é a burrice, a idiotice, é de um tamanho, eu não considero isso. Se eu começar a chamar de intolerância, eu já estou superficializando demais. Isso é burrice, é idiotice, é ogrice espiritual. Olha, o Ivanir Santos eu conheço há 30 anos. Já preguei em uma quantidade enorme de terreiros, de casas de santo. Já fui convidado por mães de santo para ir à casa delas, lanchar, tomar café, almoçar, e fui a todos. Já preguei em centro espírita, já preguei em igrejas católicas sem fim, já preguei, já me profanei até em templo evangélico, aos milhares, aos milhões. Então, e o povo não entende onde é que Jesus fundou a igreja dele, lá em Cesareia de Filipe, que fazia com que o preconceito evangélico atual, pentecogélico, esse pentecostismo supostamente evangélico, não suportasse o lugar onde Jesus escolheu para falar: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que foi em Cesareia de Filipe, no meio de todos os santuários do Deus Pan, de outros deuses, desde os dias anteriores a Josué, desde os cananeus mais antigos, desde os dias dos gigantes, desde os Nefilim, que segundo o livro de Enoque, iniciaram o processo ali naquela região entre o Hermon e o Golã. E Jesus vai e bota a igreja dele lá. E alguns crentes amaldiçoaram com todo tipo de maldição. Acho que até o diabo ficou escandalizado com o que alguns crentes disseram. Acho que o diabo disse assim: não, isso aí nem eu consigo fazer, só crente consegue fazer um negócio desse. Porque até ameaçado o Kleber foi, ameaçado. Quando chegou a hora dela falar, ela agradecendo o Kleber Lucas pela generosidade de ter estado lá, por ser uma celebridade gospel, aquela coisa toda. E ela falou assim: eu nunca tinha ouvido falar do senhor. Mas depois que o senhor foi lá, eu passei a ouvir suas músicas, como suas músicas têm tocado no meu coração. Olha aí. Olha como um amor fala mais alto do que 1 milhão de discursos. A atitude do pastor preto, crente safado, como chamaram ele? Eu fiz uso de um comentário que fizeram dele. Preto, crente safado, que vive em trevas. Isso é atestado pelo lugar onde você está, entre os macumbeiros. Como que se luz e trevas fossem determinados pelo lugar onde eu estou. A partir de Jesus, não. A partir de Jesus, saber quem está na luz é fácil. Aquele que diz, discurso, estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então ele fala de um discurso, de um modus vivendi, né? Eu estou na luz, você preto safado, não. Está aí no centro, então você não está na luz. Eu estou, você não. Isso é um discurso. Mas Jesus diz, a gente sabe quem está na luz ou não a partir da forma como trata um semelhante. Como trata um igual que crê diferente. Um igual que se veste diferente. Um igual que tem gosto diferente. Um igual. Somos irmãos de raça, né? Só tem raça humana nesse planeta. Pode ser que tenha alguns de outro planeta, mas a gente não conhece. Está caçando há muito tempo, mas não acha. Mas a priori somos todos da mesma raça. Somos todos irmãos de raça. Pensamos diferente e tal. Então,
Para Jesus, estar na luz não tem a ver com religião, não tem a ver com o lugar onde estou, com a roupa que eu visto, mas a forma como eu trato meu irmão. Então ele está dizendo, se alguém diz, discurso, está na luz, mas o teu irmão está em trevas. Então, ou seja, eu só posso estar na luz se eu estou em comunhão com meu irmão. A luz de Deus, você já aprendeu aqui, só ilumina caminho de quem está indo em direção a alguém. Quem resolveu se separar e matar o outro não precisa de luz de Deus, vai viver em trevas mesmo. Quantas vezes nós usamos o nosso discurso religioso, nós usamos a nossa raiva, a nossa ira contra a vida, contra o mundo, contra o diabo, contra Deus, contra o outro, e a gente quer que a espiritualidade autentique o desejo doentio do nosso coração. Isso é ser corrupto espiritual. Mas vocês são um horror de ignorantes. Vocês são todos do Estado Islâmico, gente. São feios. Eu não quero dizer nada além disso. Olha para Jesus. Eles não entendem nem as geografias de Jesus. Nem o que as ações de Jesus significavam para os crentelhos como eles. Porque é tudo um bando de crentelho perverso fazendo isso. E não entendem o que Jesus, o que significava aí até Gadara. Eles não entendem isso. Que faz com que a visita do Kleber aí, do ponto de vista da interpretação preconceituosa dos religiosos, seja uma brincadeira. Verdade. Comparado com a interpretação judaica purista de Jesus entre os porqueiros do cemitério, profanando tudo. E depois saindo daquele cemitério profano, tocando num cara que vivia nas sepulturas, em contato com gente de profissão que os judeus consideravam imunda espiritualmente falando, não era higienicamente falando, era gente abominável. Eram os deploráveis para a espiritualidade judaica. E Jesus atravessa aquilo, não deixa o cara ir com ele, senão, coitado, ia sofrer igual um miserável, né? Se o gadareno tivesse ido do barco com Jesus, né? Ia chegar lá do outro lado e o cacete ia comer. Para todo lado. Então é para salvar o recém-convertido dos crentes. É que Jesus diz pro gadareno: fica aqui, meu filho, volta para casa que tá melhor. Na casa do teu pai e da tua mãe você vai ter missão melhor a cumprir do que isso, se amargurar do outro lado do mar, entre os religiosos. Aí Jesus vai pro outro lado do mar todo sem se purificar. Ele tinha que ficar uma semana sem tocar em ninguém, tomando banhos purificatórios, batismos e ablações, para poder voltar. Foi do jeito que estava. Foi do jeito que estava. Aí cura a mulher do fluxo que tocou nas orlas das vestes sujas no cemitério. Entra na casa do chefe da sinagoga, o Jairo, e ressuscita a filha dele sem lavar as mãos. Talita come. Aquilo tudo era uma porcaria só. Jesus saiu transgredindo isso tudo. Jesus teria estado lá, teria ido levar os 11 mil reais de oferta para a viúva pobre do candomblé. Porque o candomblé rico está no templo de Salomão. O candomblé poderoso. Ali está o candomblé pobre. E o Ivanir eu conheço há 35 anos, não como ladrão de ninguém. Está trabalhando o trabalho dele, muito envolvido com obras sociais, com pobres, com necessitados, com aflitos, tudo que o Macedo pessoalmente faz. Então parem de chamar juízo de Deus sobre vocês. Parem! Parem! Vocês estão chamando o juízo de Deus sobre vocês. Perversos. Perversos. Me procurem, me achem na rua e puxem esse assunto, por favor, tá bom? Estou implorando para algum de vocês fazer isso. Tenham essa coragem de me encontrar e dizer: olha, eu queria falar sobre aquilo, que eu vou te dar uma boa instrução. Daniel, meu Deus, Daniel sabia tudo de qualquer tipo de esoterismo, de rito, de magia, de astrologia, de mapa astral, de tudo que você nem imagina que existia, porque já não existe mais, ou a gente já não tem mais acesso ao conhecimento a respeito. E ele cresceu, se desenvolveu, profetizou, não foi apanhado em falta por ninguém.
Porque ele passou num caminho de justiça, verdade, e você não vê o cara se metendo em nada. O Daniel estava lá. Anos a fio. Você veja, quando a profecia inicia, diz que ele profetizou de Nabucodonosor a Ciro. O cara cobriu um período histórico dos mais ricos da civilização humana, na maior potência da Terra. Então, primeiro Babilônia, depois os Medos e Persas, depois os Persas, depois os gregos. E esse cara não ficou para profetizar até Alexandre, mas profetizou acerca de Cleópatra e dos romanos. Pensou? Dentro da corte de Babilônia, de Belsazar, de Xerxes, ali dentro, com todos os magos do império. Ele sentava na mesa, comia. Ele só teve aquele período de abstinência na chegada. Depois ele ficou décadas. Ficou velho, morreu lá, convivendo com todos aqueles que os evangélicos iriam chamar dos bruxos mais sagazes, os alquimistas, todo mundo, de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as religiões, porque tanto Nabucodonosor tinha o hábito de fazer isso, de se servir de todas as inteligências, de todas as religiões, de todas as informações da Terra, como a mesma coisa fizeram os sucessores, como a mesma coisa implantou o próprio Alexandre depois, que daí veio o processo chamado de helenização, que é onde ele absorvia tudo que ele achava que tinha de interessante nos povos, batizava aquilo com a cultura grega e espalhava por todo o império que ele conquistava. Então,